E começando mais um episódio de Nos 90. O nosso papo vai ficar ali naquela década de 90. Poucas informações ou informações ali desinformadas, aquela cultura pop, o que era curtido, o que não era, a infância, a adolescência para alguns. Biru, fale um Que? pouco mais Eu da não, sua fala se eu infância, quiser. Não sou obrigada a adolescência. falar nada nesse lugar. Mas hoje, esse episódio é especialíssimo pra mim e pra você que está olhando pra essa câmera aqui. Você, aquela criança viada que escutava Believe da Cher na Angélica depois da Fada Bela. Lembra? É com você que a gente vai conversar hoje. E quem vai conversar com a gente sobre assuntos relacionados à cultura gay no entretenimento, como foi passado, que é o que você comentou, né, que tem poucas lembranças, é Alto Gabarito. Ele é jornalista, produtor cultural, ele é vice-presidente do Instituto Saúde e Diversidade, que eles têm um podcast que fala sobre saúde, saúde mental e etc., e do podcast Cultura Transviada, o meu xará, só que a partir desse momento eu sou somente Biru. Seja bem-vindo e muito obrigado, Pedro Henrique Neves. Aê! Olá, gente. Pedro Que Henrique alegria assusta estar um aqui. pouco, né? Ninguém mais me chama de Pedro Henrique, mas só Pedro outro Pedro Henrique. Henrique para me chamar de Pedro Henrique, né? Nem minha mãe me chama Mas já mais de Pedro chamaram Henrique, de já Pedro faleceu. Henrique? É um sonho de vida meu que eu desisti já. O meu pai me chamava, mas ele já faleceu, mas ele me chamava. E Ninguém me no chama. início da carreira, quando eu trabalhava em jornal, eu assinava Pedro Henrique Neves, mas era muito grande. Eu tinha uma editora que falava, não dá, é muito grande, fica feio. Eu falei, então corta, né? E vira Pedro Neves, que é mais curto, sonoro, mas eu adoro usar o Henrique, assim, tanto que nas minhas redes é sempre Pedro H. Neves. Eu sempre uso o H para lembrar do Henrique. Às vezes para me lembrar, que eu esqueço também. O meu Eu também sou eu Pedro Mas, Henrique. coloco Pedro HD Freitas. mas, mas hoje em dia eu acho que esse nome composto voltou a, né, chamar Pedro Henrique, ter esse nome Eu acho que tá na composto. moda Você só fala. Pedro. Você acha que aí Eu acho que tá na diminuiu moda aí só só Pedro. E você sabe, Pedro, por que você é P? Pedro Henrique? Eu sei a minha história. É Lucélia Eu Santos. sei, eu sei. Pode contar a sua. Não sei se você já contou aqui, mas pode Eu contar. não sei também se eu já contei. É porque a Lucélia Não. Santos engravidou do Pedro Neschlin. Que ele assina os dois nomes. Quando ele é ator, ele é Pedro Neschlin. Quando ele é diretor, ele é Pedro Henrique Neschlin. E aí minha mãe tava grávida da minha irmã. E aí ela falou, se vir menino vai chamar Pedro Henrique. Aí não veio, e veio eu mais um pouquinho, não era Pedro Henrique de novo. Foi bem. O meu pai tinha uma tia que trabalhava para a família do Mário Henrique Simonsen. E adorava esse nome Henrique, falou que ia botar Henrique de qualquer jeito, e minha mãe tinha feito acho que uma promessa, não sei, e adorava Pedro. E virou uma briga, que aí da briga virou Pedro Henrique, assim. E aí Ah, eu não, você não pensei, era. Você é a junção de dois nomes, na verdade. Você não é um. não era a ideia do nome composto, foi uma briga dos dois, assim, que gerou um nome duplo. E eu uso Pedro Neves, até você falou do Pedro Neschlin, que usa um nome para uma coisa para outra. Eu estava até pensando em usar, porque eu tenho minha carreira de assessoria de comunicação, de produção cultural, que o Pedro Neves é muito conhecido. Quando eu fui fazer podcast, eu falei, vou usar outro nome para diferenciar, porque senão vai ficar uma coisa estranha, ninguém vai entender. Só que o meu outro sobrenome é Sampaio. Ah, Então que ia ser Pedro maravilhoso. Sampaio. E aí eu Pedro achava que eu estava Sampaio. querendo pegar uma carona no Pedro Sampaio, mas eu realmente me chamo Pedro Henrique Sampaio Neves. Maravilhoso. Não, muito Pedro, bom. e qual que é a sua Enfim, idade, modéstia, assim, tipo, nada a ver a pergunta, mas só pra gente saber, você é essa contemporâneo nosso, é né? Eu tenho. pergunta que se Não, é faça. só pra saber o Não, mas caminho. Nossa, Não é que porque obrigado. viado. a gente vai falar muito sobre infância, que a gente vai falar dos anos 90, aí eu quero saber se Pô, era a sua não, tô infância também, a minha brincando, vai gente. ser. Assim, na verdade a Tô pergunta tinha que brincando, ser, a minha você foi infância foi criança nos anos 90? total. Eu sou É, nascido foi nos anos isso. 80, cresci nos anos 90. Não, eu tenho 36 anos e cresci nos anos 90 total, assistindo tudo aquilo que vocês sempre falam aqui, que eu já ouvi vocês também. Então, acho que somos contemporâneos. Não sei quantos anos vocês têm, Somos, É. mas somos, O Daniel é mais somos. velho, né? Que ele já vai usar o piano. Um pouco Mas mais o que, velho. que, que a gente queria, só pra puxar pra nossa conversa, é porque, tipo, hoje o local de fala é todo meu e seu. Quando a gente fala de como diversidade, a gente até fez um episódio aqui com esqueci o nome dele, Daniel, lembra aí, você tem a sua obrigação. Diversidade Nerd. Diversidade nerd. E aí a gente comentou sobre como o gay era retratado. E você tem essa lembrança, na verdade, assim, duas lembranças que eu queria comentar. A lembrança de ver gay na TV, não necessariamente só gay, qualquer expressão do LGBT. E
o que você lembra que você via que hoje em dia, tipo, por exemplo, perguntei pro Daniel, Daniel, o que você via que era de criança viada? O que você acha assim? Ele falou, Xuxa, Chiquititas e tudo que você gostava. Que é mais ou menos isso. Você tem isso claro na sua cabeça? Depois de velho eu entendi que eu era muito viado porque eu gostava demais da Xuxa, demais das Chiquititas. Das apresentadoras eu nunca fui muito fã, eu sempre adorei novela. Eu era uma criança viada de novela, assim. E adorava as vilãs, enfim, tudo aquilo que envolvia. E a gente fala muito disso no podcast sobre referências, né? Que a gente, nos anos 90, a gente até tinha, né? Tem a representação LGBT em uma ou outra novela, assim, mas era muito raro, assim. A gente ficava meio que atrás de migalhas ali, até de um filme que você sabia que tinha alguém você ouvia falar em algum lugar que tinha uma cena de um beijo gay, você ia atrás, alugava escondido aquele filme, né? Falando da época de locadora, assim. Você tinha que ficar catando essas migalhas. Mas como eu via muita novela, eu tenho uma lembrança muito forte da Próxima Vítima, que tinha o Jefferson e o E o Sandrinho. Sandrinho, exatamente. E que era meio velado, né? Não era assim, não era muito falado que eles eram namorados, né? Era tudo meio muito subentendido. Acho que no final, como o casal teve uma aceitação boa, isso começou a. Aliás, eu queria até rever, tá no Globoplay, pegar para rever essas cenas, porque eu tenho muito de memória afetiva, mas eu queria rever para entender hoje. E eu lembro que no final da novela isso já era mais falado, e lembro que a Suzana Vieira era mãe de um deles, e a personagem dela, tinha uma hora que falava assim, não, mas eu sou sua mãe, eu vou te amar de qualquer maneira. Isso bateu muito forte, assim, quando eu via criança isso, assim, isso ficou. Engraçado, eu tenho a E mesma depois, lembrança, desculpa, é só. Eu tenho a mesma isso foi lembrança. muito forte para nossa geração, né? Só que eu tenho uma lembrança no sentido ruim. O enredo da novela não foi tão impactante assim pra mim. Porque você lembra que ele foi espancado na rua? Um dos Isso que eu ia atores? comentar. Isso. Isso que eu ia comentar. O É o, André era o André Gonçalves, mas acho que foi o outro. André Gonçalves. Não, o Então, André Gonçalves foi O hostilizado. Luiz Mendes, né? Ele foi hostilizado na rua, foi agredido mesmo, eu lembro disso. e aí E pra aí mim ficou essa memória pesada, sabe? E aí, Não tenho nem essa lembrança da Suzana Vieira. aí o personagem começou a aparecer até menos. Uhum. E das outras lembranças todas são aquelas lembranças de deboche, de aquela representação caricata que a gente via nos Trapalhões. Nem Trapalhões até eu não lembro muito, porque eu acho que ele terminou, eu era muito novo ainda. Mas assim, era sempre uma representação pejorativa. Agora eu não vou saber te dizer assim exatamente, mas eu lembro muito desses programas de humor e que se você pega para rever, você fica em choque, Eu não sei né? se você lembra, Pedro, mas Chica da Silva tinha um personagem, tá na ponta da língua o nome do personagem, mas também era caricata. Caricata, era ele tinha acho que era Margari, não era Margari, alguma coisa assim. É verdade. É um Agora você falou, me personagem, veio é um aqui. personagem, o ator famoso até, mas era o personagem do Chica da Silva que também era Na bem Explode caricato. Coração tinha o Sarita, lembra? É uma Sarita, memória que eu verdade. tenho, que era o Floriano. Exatamente. Aí depois eu lembro, mas essa novela eu não acompanhei muito. E a gente, criança, acaba vendo muito novela das 6, das 7, que não se falava, assim, não era um tema Não. assim muito. E aí eu lembro de Não Vale a Pena Ver de Novo, quando reprisaram Vale Tudo, tem o casal das lésbicas, né? Laís e Cecília. E também era tudo muito subentendido, mas aí eu lembro de assistir com família e as pessoas falando, olha lá, as sapatonas, olha lá, e aquilo ali bater, porque era uma representação ali. Nisso, o Gilberto Braga foi muito importante. A gente tem até um episódio no podcast, quando ele morreu, que a gente gravou, falando da importância que ele teve na representação. Que a Laís e a Cecília, elas eram retratadas com um naturalismo absurdo, assim, ninguém debochava, ninguém falava nada, era um casal que elas conviviam, obviamente, a gente estava em 89, né, 88, 89, então era tudo muito subentendido, mas elas tinham uma coisa assim, uma estava com um cigarro, que naquela época todo mundo fumava nas novelas. No Roda Vivo. Nossa, ela tá com um cigarro, e aí a outra ia lá e acendia o cigarro na dela, e rolava um clima, era tudo muito subentendido, mas depois que tinham me falado, tinha dado o clique, porque uma criança não entendia que elas eram um casal, eu tinha entendido que elas eram um casal, isso começou a me bater. E depois, nas novelas do Gilberto Braga, ele sempre costumava colocar um casal gay que não era representado de uma forma estereotipada, assim, no sentido de ser o alívio cômico, como tinha em outras novelas. Eu lembro que teve uma novela depois do Agnaldo Silva, acho que foi Suave Veneno, que o Diogo Vilela fazia um paranormal, que era um vidente, e também era super afetado, era o alívio cômico da novela. Então era sempre o alívio cômico.
Isso é muito recorrente, não só nos programas de humor, como quando você tinha um personagem gay nas novelas, era um alívio cômico, era para você debochar daquilo ou olhar para aquilo. E para uma criança que cresce assistindo novela, que tem isso como parâmetro, a primeira coisa que bate em você, fala assim, você se identificar, entender quando você entende que você é gay, você vê que o gay é retratado daquela maneira, é você sentir vergonha, né, disso e de fugir disso. Então, é muito importante quando você tem uma virada de chave, que você começa a ter personagens com uma abordagem mais humanizada, digamos assim. Eu acho que isso para essas gerações agora que cresceram já assistindo outro tipo de conteúdo foi muito importante, né? Tá É uma sendo. gay trambiqueira, uma gay, né? Não só a Sim, gay sofredora. O Daniel nem conhece o meme, você viu como é que é hétero? é difícil, né? O diálogo fica mais complicado. O Dan é porque é um meme do Twitter, porque, tipo, o gay sempre ou ele é um alívio cômico, ou ele vai morrer, ou ele é um sofredor. É sempre assim. Exato. E aí aí tem um meme, tipo, ai, cansei dessas histórias do gay sofredor, não sei o quê. Eu quero uma gay trambiqueira que dá golpe, que faz não sei o quê. Aí. Sim. Até Tem uma citei isso coisa no tão que eu episódio da lembrei, Renata. tem uma coisa tão maravilhosa de Vale Tudo, que o personagem do Carlos Alberto Richelli, que era ele era o vilão, mas ele era o galã, né? Que ele era o grande galã da novela. E a gente vai dar um spoiler terrível da Não, já novela passou, agora, né? Que eu tô pensando. não, já reprisou 73 Tudo bem, vezes. tudo Quem não viu não vai bem. ver mais, não. Eu tava falando, eu me toquei, porque isso acontece no final. A Maria de Fátima, que é a vilã que termina junto com ele, se casa com um príncipe italiano, sei lá, que era amante, que vira amante do César, né? Do personagem do Richelli, que era o galã da novela. A É novela a cena termina assim, do Transar Amor? eu lembro dessa cena. Não, acho que é no casamento que ele olha, dá uma piscadinha pro cara. É tudo meio assim Ah, aham, subentendido, mas lembrei. no final mesmo, assim. Não, porque E no eu lembro, essa cena eu Novelei, lembro de ver no o Vale a Novelei Pena e me refez marcar. o Vale Tudo, e aí eles colocaram essa cena do. Que é tipo assim, a mulher. Glória Pires. Eu não lembro o nome de personagem, você me desculpa, tá? A Glória Pires tá Maria na de cama lá, Fátima. é a Maria de Fátima, e aí chega o namorado, e aí o cara quer bater no amante, né? Aí o amante. O Afonso. Eu não brigo. Nossa, sua memória é muito boa. Eu não brigo, eu só quero transar amor. Aí, tipo. Ele fala assim, não, ó, eu não transo violência. Ele fala Eu assim, não transo violência. eu não transo É isso. violência. É o marido A da pessoa Bruna muito obcecada Lombardi. por Eu esqueci o nome dele. É, Carlos Alberto Richelli. É, É o lindo cara que fala demais. isso. E o Afonso, que é o personagem que chega para dar o flagra, é o Cássio Gabos Mendes. Eu Eu não, estou falando, não sou tenho bem essa noveleiro, memória. gente. Pode me perguntar aqui. É que eu sou mais Não, jovem. Eu Se assisti quiser a fazer Uga um gente. episódio Uga. de novela, me chama. Então, a Mas gente já é que falamos de noveleiro galã, também. eu realizei meu sonho de galã, não vou te mentir, não. Nico Puig veio neste podcast, conversou Nosso comigo. amigo Nico Brother, Puig. maravilhoso. Nico, te amo. De tanto eu dar de cima dele nos direct do Instagram, ele cansou e falou: eu Olho no vou lá. olho, né? Olho no olho, exatamente. Foi ali que eu descobri. Você descobriu quando? Eu descobri no olho no olho. Depois eu fui. Olho no Foi. olho. Aí depois eu fui ter certeza quando eu vi o Rick Martin no Gugu. Ah, não, você disse quando eu tive certeza, eu? É. Ah, eu achei que era quando eu tinha conhecido o Nico Puig. Ah, não. Aí, nossa. Ah, é difícil, viu? Eu não sei, assim, quando você tem um ponto inicial. Talvez, talvez, O Rick- seja vendo Marcos Palmeira em Salsa e Merengue. Nossa, que jovem. Eu amava Salsa e Merengue. Maravilhosa, novela Mas que ele. nunca foi reprisada, não tem no Globoplay, é hilária a novela. Canso E de pensar Salsa e era. merengue agora. de que ano, Biru? Talvez eu não tenha essa memória, mas eu acho que é 96, 94. 96, 7. É por ali. É uma novela do Miguel Falabella. Não, tem que ser 95, 96, que foi o auge do Rick Primeira Martin. novela do Miguel. Primeira novela do Miguel. Foi muito boa. Tinha o Logo Marcelo depois do Rick Antoni. Martin, ele veio pro Brasil. É. A gente foi mais ou menos na mesma época. Ué. Salsa e merengue, cara. Não, eu Vai lá, assisti, Salsa mas e eu não Merengue. lembro. Era. Eu não lembro a trama. Era, mas eu lembro que eu não gostava do Marcos Palmeira, porque eu achava um personagem meio bobo, porque eu também não gosto muito de mocinho de novela, não. Mas aí eu lembro que tinha o Marcelo Antoni, que tinha meio que essa rivalidade ali dos Marcelo dois. Antony nunca me disse muita coisa, não. Não, eu pegaria de boa, já peguei piores, não vou te mentir. Mas assim, Quando está. tô só comparando ali com o Palmeiras, sabe? Já que é aquela história, já fiz piores quando. Já E ainda fizemos levei piores pra quando casa. estávamos melhores. Exatamente. Mas o Nico, nossa, eu amava ele demais. E você sabia, o Nico é o exemplo que a gente conversou com ele, né, Dan?
O Nico, ele foi vilão da Malhação em 96. Ele era casado com um cara em 96 e ele foi o bad boy, o etc. até esse dia pra trás. O povo foi descobrir que ele era casado, já tinha 25 anos de casamento. Olha que louco. É, casado com a mesma pessoa desde, muito, muito casado. Já era muito casado. Que é outra coisa que a E gente fala muito no podcast, assim, que a gente fala muito registrando esse momento agora. Eu sempre falo que é uma pequena grande revolução que a gente teve de 10, 5 anos para cá, né? É a revolução comportamental mesmo de falar sobre esses temas, falar sobre sexualidade de uma forma mais aberta. E que tem um marco muito forte, que é quando atrizes e atores começam a sair do armário, e sem sofrer represálias por isso, né? Cantoras, cantores, Ó, o elenco de começam Pantanal a falar, inteiro ali não, se pegando, gente. E todo mundo é, então, achando assim, bonito. isso era impensável, impensável, há muito pouco tempo atrás. Eu digo assim, há 10 anos atrás. Então, isso é uma grande revolução quando isso começa através das redes sociais porque existia sempre aquele medo, como tem gente que ainda tem, de sair, como eu também trabalho do outro lado, sei como é que é o medo de perder contrato, de perder publicidade, de perder papel, quando você começa a falar sobre isso. Mas essa mudança que a gente teve de paradigma nesses últimos anos foi muito importante. Muito. Você imagina quando você ia ter um ator protagonista na novela das 9 sair com o namorado numa foto, É, né? o Isso bigócio, tanto que ele escondeu, né? E isso era muito comum. negócio. E isso reafirma o discurso de que realmente é errado. Porque se o protagonista da novela precisa esconder, e é isso, tipo, você tem que esconder porque senão não vai fazer É sucesso. exemplo, quando a gente era lá criança, a gente não tinha, porque assim, hoje se você tem uma criança, um adolescente que cresce vendo o seu ídolo, ou o ídolo da sua mãe, o ídolo da sua avó, falando sobre isso, você não se sente sozinho no mundo. Mas naquele momento era uma extrema solidão que você sentia, porque você não tinha como um referencial. Não tinha. Que famoso que era assumido naquela época? Ninguém. Era só os mais afetados, né? Os Praticamente afeminados, a ninguém. gente comentou isso. Tipo, era Jorge Lafon. Eu era apaixonado no Jorge Lafon e eu tinha tanta vergonha de Nossa, gostar gênio. dele que você não tem noção. Jorge, Genial. Jorge Lafon, Fala muito dele no Clodovil podcast. também. O Clodovil eu não gostava, não. Você tem lembrança do Clodovil, ô Pedro? Eu não. Eu tenho daquele programa, eu achava ele muito engraçado. Hoje em dia eu vejo que era, que, né, dá para Que ele feria problematizar muito, né, a figura. três direitos humanos a cada 5 minutos. Exatamente. Mas eu era criança, eu achava tudo muito engraçado, aquele negócio que ele fazia no final de olha para a lente da verdade e abre o jogo, sabe? Uhum. O nome do programa era Clodovil Abre o Jogo, eu já acho isso maravilhoso. Eu Né? sou Você, mais você jovem, eu tem só outra lembro forma. da Casa é Sua, que era ele lá na. Não, Que é gente, aquele Clodovil meme do Abre o Essa Jogo na Festa Virou Enterro. Manchete. Na Também era Manchete, sensacional. exatamente. Era Clodovil jovem. Abre o Jogo na Manchete, era ele com pianista. E ele falando, ele acabava com os convidados, era horrível, assim, para quem ia Era lá. fogo, As pessoas era topavam ele. tenso, né? Você assistia, tipo, puta programa podia leve, não? Você, o que ele vai falar agora? Era fogo. Não, eu E na achava ele muito Manchete, sexualizado, me estressava um pouco. sim. Mas era isso, eram as representações que a gente tinha. Então, não tinha como você crescer numa boa, sabendo, quando você entendia que você era gay, e olhando para exemplos referenciais, assim, era muito difícil. Eu achava muito pesado, por exemplo, porque, tipo, o Clodovil, eu achava ele um péssimo exemplo, assim, porque eu acho ele era. Mas hoje em dia a gente entende, né? A questão de se impor mesmo, né? Então, tipo, não defendendo claramente, mas de alguma forma tem que criar uma casca. Aquele personagem da Bicha Má foi importante pra ele, né? Que é o que a gente Uhum. comenta da perfeição do gay, né? A gente não consegue entregar nada mais ou menos. A gente sempre precisa ser o melhor, do melhor, do melhor. Não que a gente consiga, mas isso a gente foi obrigado pela vida a ser o melhor em tudo que a gente se propõe a fazer. E às vezes não, a gente só quer. Nem quer. É isso. De você ter que mostrar que parece que você tem uma fraqueza por ser gay, então eu vou realmente ser a pessoa mais incrível nisso que eu faço, né? E tem um negócio que a gente fala muito também, que a gente olha também, entendeu, olhar para as coisas com o olhar da época, né? Que num tempo sem internet, sem a facilidade de circular informação. E eu entrevistei muitas travestis, muitas atrizes, mulheres trans nesse período, e eu sempre pergunto isso: qual é a primeira referência que elas têm de uma travesti, de uma mulher trans? E praticamente assim, a imensa maioria sempre cita o show de calouros do Silvio Santos, que A gente comentou aqui isso. semanalmente. Lembra no episódio com o Christian mesmo, do Diversidade Nerd. Porque ele super odeia o Silvio Santos. Só que eu falei, olha,
Eu acho que ele devia ter parado ali. Sim. Quem assistiu o seriado, até já vou divulgar mais um episódio nosso aqui do Mariano Matos, que é o cara que faz o Silvio Santos na série. Confere que tá muito bom. Tá muito bom esse episódio. Mas daí, Mariano, tipo, a gente... um beijo também, meu querido Ah, é verdade. amigo Mariano. Não liguei nome à pessoa, te juro que eu fui inocente nesse momento. Daí, aí tipo, não o Silvio Santos do Mariano, né? O do Xaxá. Ele já é a hora que ele vai aposentar, né? Aí o Daniel fala, tinha que ter sido ali. Se tivesse aposentado ali em 91, 92, não tinha dado muito errado. E aí a gente comentou, eu particularmente acho isso, e eu nunca nem vi entrevista das travestis, vou até procurar algo. Porque eu acho que era importante, porque uma coisa que eu acho que as pessoas ainda não entendem, porque tipo, o Pink Money, o Silvio Santos levava a travesti lá porque dava audiência e não sei o quê. Mas essa é a questão. Qualquer pessoa que leva lá é porque dá audiência. O problema é que antes nem o nosso dinheiro servia, nem a nossa audiência servia. Então a gente tem essa noção. E o concurso de transformista, que aí foi o meu comentário do Dan, ele sempre valorizava muito. Que roupa bonita, que é um show bonito, e sempre ele levava lá em cima, assim, apesar E até ele de... fazia Toda aquelas vez que eu, piadas. exato. Toda vez que E eu que- e que assistia, eu não via ele colocando pra baixo, ridicularizando. Cara, Não, ele fazia, eu mas não- tem umas piadas, assim. Ele faz umas piadas. Só que é isso. Se você for olhar assim, era um momento da televisão em que isso era absolutamente aceito, isso não era problematizado. E ele fazia um pouco de número, porque aí ele fazia piada, e aí tinha a Elke Maravilha como jurada, que fazia o contraponto, que defendia. Então era um pouco um jogo deles ali. Não tô defendendo o Silvio Santos, tá? Pelo amor de Deus, eu também não tô defendendo. Ele é absolutamente condenável, assim, e todas as falas transfóbicas deles a gente tem que condenar, e realmente é muito complicado isso. Porém, isso é um dado. Ele era a pessoa que, nos anos 80, 90, levava transformistas, né, como ele chamava na época, mas eram, né, travestis, mulheres trans, para se apresentar no domingo à noite. E isso foi exemplo para uma geração. Eu entrevistei a Márcia Dailin, que foi a primeira bailarina trans do Teatro Municipal de São Paulo. E é isso, ela cresceu numa cidade do interior de São Paulo, absolutamente sem qualquer referência, não existia uma travesti na cidade, não tinha nada. Mas no domingo à noite ela ligava no Silvio Santos e ficava deslumbrada com aquilo que ela via e não se sentia sozinha, falava assim, é isso que eu quero ser. E isso é muito forte, né? Assim, você também ter esse espaço. Sim, e só pra parecer que a gente não... desculpa. Só pra não parecer que a gente tá sendo hipócrita também, e a gente tá só revalidando o nosso discurso do gay superior. Que porque, assim, o tratamento que ele dava pras travestis do palco, que estavam bonitas, etc., não era o mesmo pras travestis da plateia, que aí elas já eram só chacota em cima de chacota. Que era muito isso. A travesti que tinha uma profissão, que estava um patamar acima, ela era respeitada. A travesti da plateia já não tinha o mesmo tratamento. Mas era importante. Não, estamos falando um fato isolado só. Exato, exatamente. E o que não é desculpa, mas era algo dos anos 90 ali, né? Algo que tava ali no programa de Silvio Santos e tava também em outros programas ali, né? Sim, nos Trapalhões, do próprio jornalismo. Exato. Se você pegar, eu agora para essa pesquisa que a gente fez para a temporada especial sobre HIV no podcast, você vê programas da época e tem muitas entrevistas com travestis e tal, era uma abordagem bem complicada, assim, com o olhar de hoje, assim. Mas era um pouco o retrato da sociedade daquela época, da forma como os jornais falavam, era uma associação direta da homossexualidade com a promiscuidade, então, enfim. E também, assunto. Pedro, eu lembro que ali no começo da década de 90, também fazia essa associação também errônea, muita falta de informação, muita informação desinformada, tudo. Final dos anos 80, começo dos anos 90, que era o HIV, né? A AIDS. Também faziam ali algumas associações também, né? Eu lembro e até assim, como referência, eu lembro muito do filme Filadélfia. Não sei se você tem a oportunidade de ver. Eu já comentei desse filme também, né? Eu sou jovem. Que retrata. Foi ali com o Tom Hanks e Antônio Bandeiras, puta de um filme, puta de uma trilha também. E aí retrata ali também. Era a chegada ali era algo muito novo, né? Do HIV. E olha que ele é um filme já de 94, né? Eu acho que acho que é 92, se eu não me engano. Ele já é de um período em que o vírus já estava
A gente está falando isso porque tem uma temporada, para quem está ouvindo, não. A gente tem uma temporada O Daniel especial nem para deu nosso podcast gancho. sobre HIV. Ai, desculpa, perdoa o Daniel. Eu só levantei a bola, só levantei a Não, bola. imagina. Só para quem está ouvindo assim, que foi uma pesquisa que eu fiz, eu estou fazendo, junto com a Vivian Avelino Silva, a minha querida, maravilhosa parceira nesse projeto de saúde e diversidade, que é uma médica infectologista incrível, cuja linha de pesquisa vai muito em cima de HIV. E a gente está com essa temporada, a gente ganhou até um prêmio agora do Estudo Hope, na área de comunicação por ela. E a gente está super Legal. feliz. E um dos episódios, a gente fala muito, claro, da parte. É um documentário, né? Então a gente tem um primeiro episódio em que a gente fala como os profissionais de saúde, como os pacientes foram atravessados por aquele momento. Então a gente entrevistou assim, Drauzio Varela, vários infectologistas que estiveram ali naquele momento inicial da epidemia. E depois a gente tem o segundo episódio, a gente fala sobre prevenção, sobre tratamento, e o terceiro sobre prevenção. E o quarto episódio é justamente sobre arte, cultura e comunicação e como o HIV atravessou a produção cultural e o jornalismo no Brasil. E então a gente fez uma pesquisa super longa em que eu li muitos jornais da época, fui atrás das novelas, da produção musical, porque lembrando bem, a gente está num período, né? O vírus ele começa a chegar no Brasil naquela primeira metade dos anos 80, se intensifica no final dos anos 80, e nos anos 90 já é um assunto realmente que domina a sociedade, que todo mundo sabe. Por quê? A gente não tinha rede social, pode parecer muito louco para quem é jovem e está nos ouvindo, mas era um mundo sem internet, sem rede social. Então a gente dependia muito da televisão, da cultura de massa, do jornal impresso, da rádio, para difundir qualquer informação. Então, esse estudo é um pouco em cima disso, de como esses meios de comunicação foram responsáveis tanto por informar, e aí não tem como não fazer um paralelo agora com a pandemia de Covid, né? Tanto como para informar como desinformar, porque as fake news também existiam lá naquela época dessa mesma forma, e também de criar esse estigma imenso que o HIV foi criado no imaginário das pessoas nesses 40 anos. E isso foi muito, tanto a parte ruim quanto a parte boa, foi muito graças a tudo isso que vinha através da cultura de massa, do jornalismo, de toda essa produção. Então, por isso que as pessoas perguntam, mas por que tem um episódio numa série sobre HIV que a gente fala de cultura e jornalismo? Mas é porque isso foi fundamental para entender o momento e entender por que até hoje o vírus tem um estigma tão grande. Sim, vários artistas E foi muito viraram. impactante. Desculpa, Dan. Vários artistas viraram slogan da doença, né? Não vou falar nome de nenhum porque eu acho isso horroroso. Tanto de pessoas que assumidamente falaram que tinha doença, quanto os que não assumiram a doença e foram colocados no limbo. Tem um ator famosíssimo aí que eu fui pesquisar isso. Porque eu não vejo retrospectiva sobre ele e etc. Posso depois falar em off quem é, talvez você tenha mais notícia que eu. E aí eu vi, ele foi um negacionista da doença. Aí por isso que a imprensa sumiu com a história dele. Mas eu falei, velho, mas nem um vídeo show, um negócio tipo 20 anos da morte do fulano, nada. Nunca vi nada. Mas tem que deixar muito claro isso. Tipo, um artista foi muito importante para esse estigma chegar no Brasil. E ele deu a cara a tapa. E foi slogan, não é cobaia a palavra, né? Ele foi voluntário nas pesquisas. Só que aí é aquilo, as pessoas entendem do jeito que quer, a hora que quer. Um exemplo disso é a varíola do macaco. Foi uma notícia para ela já ser relacionada 100% aos homossexuais. Não, então, tipo, não é que foram bombardeados com notícias e não sei o quê. As pessoas recebem e publicam, né? A gente via muito essa doença pegar assim, ícones famosos, né? Lá fora, com o Fred Mercury. Então a gente viu aquilo sendo pego ali com ele. Ele ainda, acho que não tinha nem coquetel ainda direito, não tinha um tratamento adequado. A gente viu também Cazuza, né? Não tem como. Falei 3 vezes, não vou falar nome dos artistas. Mas esses não tem como. E aí não, mas o caso, na verdade, como, né? ele é muito importante, a gente fala muito sobre ele nesse episódio, porque ele foi a primeira pessoa muito conhecida no Brasil a falar publicamente que vivia com HIV. E isso vira uma chave, assim, na época, porque, inclusive... E o Pedro, aproveitando, e o Instituto, Bentinho, né? Que eu lembro também. O Betinho, da fome, o Betinho. O Herbert de Souza, sim. O Betinho, né, que foi ali também outra figura dos anos 90 que
É Cara, porque é claro, era uma figura muito conhecida. Agora você imagina o Cazuza, era um cantor pop, exato, que pegava assim, todas as ele era, camadas. sei lá, tipo a Anitta da época, né? Sim, Não sei, mal comparando, mas era uma Era coisa o assim, João. era o cara que Era o João. lotava o Rock in Rio para ver o cara, assim, que emplacava um sucesso atrás do outro, no auge. E ele teve uma carreira muito curta. O Cazuza, na verdade, teve 8 anos de carreira de produção musical. Ele morre muito novo. E era um cara que estava no auge da carreira, da genialidade como compositor. E vira, quando ele vem a público, que aliás é uma. E foi de uma maneira. Isso foi uma capa da revista Veja, e Muito teve um pesado essa tratamento capa. uma capa, um tratamento horroroso, assim, que na verdade ele ficou muito mal quando a matéria foi publicada, porque quando ele vai falar do diagnóstico, a Veja faz uma matéria assim, tipo, o título da capa da Veja. E lembrando, a Veja estava em todas as esquinas do Brasil, porque não tinha internet, as pessoas se informavam por ali, era a revista que tinha milhões e Era milhões obrigatório de ler a Veja. assinantes. Aluno de É, ensino médio tem que ler a Veja. e você tinha uma foto do Cazuza muito, né, emagrecido, assim, debilitado, escolheram uma foto debilitado. terrível, escrito Cazuza, uma vítima da AIDS, agoniza em praça pública. E a matéria é uma sentença de morte, assim, né, tipo assim, do Cazuza, que ainda viveu, acho que um ano depois. A Lucinha Araújo fala isso até numa entrevista que ela deu para o Biel recentemente, de como aquilo afetou muito o Cazuza. Ele teve até uma parada cardiorrespiratória quando a revista saiu, foi internado. Foi uma abordagem muito difícil, mas é quando é a primeira pessoa realmente assume estar com HIV, que naquela época era uma sentença de morte, né? Assim, Não tinha aquela coisa de não tinha. coquetel. Eu Não. lembro também, Pedro, de um esportista, né? Um jogador de basquete, lá fora já, jogando NBA, o Magic Johnson, também, um cara da NBA, o esporte ali, Estados Unidos, também foi afastado do esporte por conta do, do vírus. E também foi Do um grande estigma. do estigma. E Não, e foi esse ali. estigma, porque a desinformação era tão grande que, assim, primeiro você não sabia. É impossível não fazer paralelos com a epidemia com a pandemia que a gente acabou de viver, né? Ainda está vivendo, né, de Covid. Mas era aquilo, mais informação. Então não sabia como era, como pegava. Então, assim, isso foi gerando. E de início, isso você pega as revistas, tem umas entrevistas, assim, inacreditáveis, porque você é muito associado à AIDS, as pessoas falavam que era o câncer gay. Então as pessoas achavam que somente homossexuais Sim, pegavam o vírus. Então você tem entrevista, eu também não vou falar o nome, uma entrevista na Manchete, com uma personalidade que está aí até hoje. Um cara hétero, e aí pergunta, sempre fala assim, você agora está solteiro, você sempre curtiu muitas mulheres e tal, mas e a AIDS? Ele fala assim, não, isso não é problema meu, isso é doença de viado. Isso está numa revista de circulação nacional. E isso começa esse estigma de que é o câncer gay, que é a doença que só vai pegar viado, e isso vai crescendo, você vai tomando conta. No momento, sem rede social, para contrapor, para poder informar, para essas fake news saíam na imprensa. A gente entrevistou o Mauro Ferreira, que é um jornalista que cobriu muito ativamente na época, né, nesse período, ele estava nas grandes redações, e as fake news saíam em revistas. Ele fala de uma capa da revista Amiga, uma revista que não existe mais, mas era uma revista que trazia muita fofoca e tal, falando assim, a AIDS de Ney Matogrosso e Milton Nascimento. E isso em todas as bancas de jornal. é, Uma fake news citando nominalmente as pessoas que não tinham vírus. Então, assim, era muita desinformação, as fake news também já rolavam. A imprensa pro sensacionalista aproveitava isso para derramar todos os preconceitos possíveis. Então, se a gente estava falando aqui antes, né, sobre a falta de representatividade no olhar, de não ter um homem gay, um casal gay numa novela, você imagina alguém que se descobria com vírus. E você queria, assim, é super compreensível quem não falava sobre isso e quem queria se esconder e viver alheio, né? É muito até era muito difícil. e era até assim, né, falado, né, quem tem quem tem a AIDS é o aidético, né? Hoje nem se usa mais essa palavra, né? Mas Não, antes várias era expressões que várias expressões acabaram, mas antes era chamado de aidético, né? Quem tinha, quem era a gente viu, até no nosso episódio tem um trecho da entrevista do Cazuza na Marília Gabriela, antes dessa história toda, da Veja, ele já vinha enfrentando, né, os boatos em relação ao HIV,
E a Marília Gabriela, no programa de entrevistas, né, que era o programa dela de maior repercussão, e a Marília vira e pergunta, Cazuza, você tá idético? E isso pra gente choca hoje, né? É, E não era problematizado. né? E aí ele fala que não e tal, e nega. Mas só do fato de uma pessoa ter que expor um diagnóstico de um exame, uma sorologia, em público, num programa de entrevista, já é muito louco. Você pensar que isso aconteceu há muito pouco tempo, né? Porque assim, a gente está falando de anos 90. Sim. É muito pouco E tempo, a assim, né? cobrança Tipo, pra era só gente. dos homossexuais. Porque ter colocado os homossexuais como. Perdi a palavra agora, mas sei lá, cartaz, fez com que os héteros se escondessem. Então, Um os bode héteros. expiatório. É, bode expiatório, pode ser. E aí a Sim. gente não tinha casos famosos e etc. Mas aí O só que pai eu de queria. família que ia lá, Uhum. aí ia lá num prostíbulo ou onde fosse, Ou não, eu também pegava ali contraía, também também. levava pra Não, casa, ou também pegava pra casa e não é também ia legal embora. também. É, mas E só nesse assim. é importante falar de umas abordagens. Ah, desculpa, te Não, cortei. pode ir, pode ir. Não, a gente falando de novela aqui, tem duas abordagens muito curiosas que eu descobri nessa pesquisa, muito interessante também de olhar, que são duas novelas da Manchete, que era também uma emissora que tinha alguns temas, ela era uma emissora mais aberta a esses temas mais que eram tabus, né? Enfim, a Manchete tem uma série de programas aí que fala sobre isso. E nas novelas, a primeira abordagem que você teve de HIV em telenovelas é em Corpo Santo, que é uma novela da Manchete acho que é do Zé Louzeiro, se eu não me engano. Eu te juro que nós falamos dela. É uma que tem coisa de macumba, não é? Tem. Eu não assisti, eu tentei até É ver com a algumas Célia coisas. Santos? Eu tenho quase Eu, certeza que é. A gente fez um episódio sobre É, novelas a gente da. comentou, É, porque mas eu. realmente e a Manchete não tem arquivo, não tem nada. Eu fiquei Uhum. tentando ver. Eu consegui até achar algumas cenas dessa novela, porque foi a primeira vez que você fala de HIV e a personagem era uma mulher, não era um homem gay. Então isso já era. Só que era uma prostituta. De novo, a associação do HIV com a promiscuidade, com Uhum. comportamento sexual, enfim. E era uma prostituta. E a atriz sumiu. Eu fiquei tentando achar registro dessa atriz chamada Eliane Narduk. Ela sumiu. E achei uma matéria do Jornal do Brasil contando do inferno que tinha virado a vida dela quando o nome dela foi divulgado como a atriz que ia fazer a personagem com HIV. Ela começou a ter que fugir de gente na rua que queria bater, os vizinhos não falavam mais com ela. A atriz ficou estigmatizada e depois ela não fez mais nada. Eu tentei procurar o que ela tinha feito, só se ela mudou de nome, mas eu não consigo encontrar os anos registro. 90 É um tinha absurdo. isso, né? Era a novela, a vilã, e, meu, era levado pra Tinha rua, assim, uma, era pra as vida pessoas não real, né? faziam uma dissociação de realidade e Não, ficção muito bem. não. Na própria capa das capas da Amiga, essa revista, elas usavam o nome do ator, não do personagem. Perfeito. Então era uma coisa assim, Tony Ramos mata Regina Duarte. Tinha umas capas assim. É, é muito É, louco, né? Biru, a gente falou Sou eu. com a. Tony Ramos? A Eu gente não. falou com a Tatiana Regina Issa, né? Duarte. Ah, sim. A gente, e ela falando que sobre o documentário, né, da Daniela Pérez, e que como no próprio documentário é relatado ali nessas revistas, não usava o nome dela, usava o nome dos personagens. Como que era o nome Não Ai, do lembro. Bira e Yasmin. É isso. Bira Yasmin, né? Eu Era lembro de tudo. tratado isso. Bira É, Yasmin. Né? e quanto a Acabei de trama ver o da documentário novela também. foi importante pra forma que o crime foi conduzido, né? As investigações foram conduzidas. Isso foi. Sim, é muito louco vendo o documentário, né? Isso é É muito louco, muito, assim. não, é muito louco que faz pouco tempo eu conversando com uma pessoa, acho que do Guilherme de Pádua, faleceu o Guilherme de Pádua, né? E falando, né, porque Agorinha é que faleceu. agorinha, ele associando ainda, não, ele teve um caso, né, com ela, por isso que eles eram amantes e tal. Eu falei, não, tem nada a ver. Eu Eu achava que fiz essa história do questão de caso era. desmentir. É, pra mim a história do caso era real. Muita gente acha. Muita Eu gente só acha. parei de achar por causa do documentário. Eu Do achava que era. documentário? Ô Pedro, Cara, e aí, só assim, tipo, como você fez pesquisa, eu queria só que você desse um parâmetro de tempo, porque quando a gente fala de HIV, parece que foi tipo assim: apareceu HIV, Cazuza morreu, etc., e os gays são culpados do mundo.
Mas a gente tá falando de mais de uma década. E conhecimento foi construído e ninguém foi voltando para trás, né? Então, até o episódio do podcast que eu ouvi começa na escola de samba. E aí o comentário de vocês já tinha 20 anos que esse É, comentário estava acontecendo. a gente começa, tem trechos de muita coisa ali, né, nesse episódio. E a gente pega, era um desfile de carnaval de 2004. Ou seja, agora não vou fazer conta direito, mas é 18. 20, Quase 20 anos aí. Quase 20 anos. quase 20 anos, em que e a abordagem era um desfile sobre preservativo, sobre sexo e tal, e era ainda essa abordagem como o vírus, algo letal, terrível, que você não conseguia fugir. No momento em que você tinha os tratamentos já, Uhum. aí tem, né, muita gente que se trata desde essa época e está com uma saúde maravilhosa hoje. Mas você diz assim, no marco temporal que ele surge lá no início dos anos 80, demora a chegar no Brasil, naquela época as coisas demoravam, mas não tinha, né, essa circulação que existe hoje, né, de pessoas, de informação. Ele chega no Brasil, em meados dos anos 80, Desculpa te mas cortar, vai ser... é que eu acho que eu não fui claro. Quem quer ver a história bonitinha do HIV, vai lá no podcast, que o link tá aqui embaixo. Tá muito Pura bonitinho o tragédia. documentário. Eu queria só, tipo assim, a quantidade de documentos nesse sentido, tipo, que você leu coisa de 90 entendeu? A sua Ah, pesquisa. sim, sim, sim. A gente tentou focar um pouco a pesquisa, pelo menos nesse episódio, nos 20 primeiros anos do vírus, que é quando, na verdade, tudo isso começa a ser construído no imaginário das pessoas. Então, a pesquisa é muito focada a partir ali de quando tem um primeiro Globo Repórter que é de 82, se eu não me engano, sobre O HIV. Bial, que ele Não, ainda chama Você de desculpa, é que o SIDA. Daniel tem umas coisas assim, tá? Ele tem. Aí do nada, se você falar que mora em não, São Eu Paulo, lembro, ele vai não, começar a não, não, falar não sua sei rua quem é o aqui. cara, é um locutor que tem aquelas vozes, que tinha aquela voz na eu época, lembro, eu lembro do Chapelém. do Bial, HIV, eu lembro é do algo Bial assim. anunciando, acho que no Fantástico, ele ainda chama o vírus de SIDA. Mas SIDA. seria o certo, né? Chamar de SIDA, porque a gente usa o termo em Sim, É. inglês. exato. Inclusive no início, muita gente fala AIDS, né? Usa a pronúncia AIDS. americana. Uhum. Tem uma música do Léo Jaime, que foi a primeira vez que aparece numa música a palavra AIDS, né? É essa música chamada AIDS, né? Num disco do Léo Jaime, de 83, se eu não me engano. E que ele é um deboche, ele faz um deboche com, porque não tinha ainda chegado no paciente aqui. Não tinha, a gente fala assim, a gente olhando hoje para a música fala assim, AIDS, não vá colocar band-aid, é um rockzinho assim. E a gente olhando disso hoje fala assim, gente, como é que ele debocha, né, de um vírus? Porém, na época, era como você... Aí eu até falo isso no episódio, você lembra das piadas que a gente fazia quando o Covid apareceu, que era uma coisa assim pra gente distante, né, lá na China, que não ia chegar aqui. Imagina, coronavírus não vai chegar aqui, eu bebo Scovitz Aham. com catuaba no carnaval, tô protegido. A gente fazia essas piadas. Sim. Fazia. E o Então, Brasil é rei dos memes, né? Então imagina assim, né? então assim, ele chega dessa... que a gente olhou, primeiro eu olhei e fiquei meio chocado, depois você fala, não, ok, faz parte do jogo ali um deboche juvenil de alguém que também era de fora da área da saúde, não tinha noção da gravidade, do que era. Aí depois já tem uma música que é muito triste da Rita Lee, que é o Vírus do Amor, que já é do disco de 85 dela, que ela fala: aqui estamos nós, turistas de guerra, agora enfim, a letra, e ela fez para os amigos dela e do Roberto Carvalho, que estavam já morrendo em decorrência do HIV. E, gente, você fez a pergunta, agora eu comecei a falar Sobre as suas pesquisas, sobre a pesquisa. Então. Então, a gente focou muito, né? Eu já falei aqui que eu sou sei como geminiano, é. eu vou Sei como é. falando sem parar, abro mil janelas e não volto naquela primeira que eu abri. Mas, então, a pesquisa foi muito focada nesse início, porque hoje em dia a gente tem uma abordagem, digamos, mais humanizada, nas próprias novelas. Já no final dos anos 90 você já começa a ter na Malhação, na Zazá, você já tem uma abordagem um pouco mais humanizada, assim, e no próprio jornalismo, né? A informação começa a chegar de outra forma. Que também tem isso. O Drauzio Varela falou um negócio muito interessante. Ele falou que não era, isso já foi a entrevista do nosso primeiro episódio, não era comum e não era nem bem visto um médico que falava com a imprensa, que falava porque parecia que ele estava se autopromovendo. E o Drauzio quebra isso. E quando ele começa, né, a virar nessa grande figura, esse grande homem, esse grande brasileiro que é o Drauzio Varela.
quando ele começa a falar a orientar as pessoas pelos meios de comunicação, a dar entrevistas que os médicos não davam nem entrevista para os meios de comunicação. Isso era mal visto, segundo ele, para a classe médica. E a partir desse ponto, você vê que é importante porque existe algo muito grave chegando aqui, um vírus mortal, sem nenhuma perspectiva de cura, de vacina, de nada, e que era preciso que a classe médica usasse dos meios de comunicação para isso. Então, acompanhar também a evolução disso nos jornais, e aí eu não tenho nenhum número da quantidade de jornais. Não. Daniel que tem essas manias de Os número, eu não jornais tenho não, Globo, só... eu peguei Globo, Folha, Estadão, Jornal do Brasil, jornais, a revista Manchete, a Veja, revistas que na época eram de circulação nacional, e vi muita coisa. E esse Ao comentário mesmo tempo, do Dr. Drauzio valida isso, né? De quanto haviam essas fake news e os médicos se recusavam a falar sobre. E aí, mas aí, assim, tipo, não sei nem se é um achismo ou se você compreende da fala dele. Você sinceramente acha que os médicos era essa questão de auto se promover? Auto se ficou bem feio, desculpa aí, né? Ou é só uma questão de superioridade mesmo? Porque eu acho que médico, de um tempinho pra cá, que tá melhorando, né? Olha, eu não sei. falando em médico, até eu peguei um. Você falando, me veio aqui aquele filme Carandiru, que tem um médico Que é o que Drauzio faz Varela, também inclusive. Então, É ele. e que ele promove, então, e que ele promove ali no Carandiru essa consciência de, Aí olha, se protejam. é o Drauzio, inclusive. Você não sabia disso, Daniel? Sabia, é a Rita Cadillac faz um show e aí distribui Ensina a pôr a camisinha, vocês que camisinha. namoram aqui e tudo. Daniel, você não E sabia que era o aí, Drauzio Varela. Você não me passou confiança nele, sabia. lógico que eu sabia. E você já vê que esse Oh, filme, por exemplo, o Carandiru, acho que, se eu não me engano, ele é de 2004, né? Ele é isso, ali do isso, início dos anos 2000. E ele isso já dos tem anos um 2000. dado que hoje em dia ele já é um filme de época, não por ele estar retratando um período histórico, porque ele tem ali o Rodrigo Santoro fazendo uma travesti. E que Exatamente. hoje em dia isso é impensável numa Com produção certeza. cinematográfica. Porque existe, né, o movimento do transfake, que a nossa grande Renata Carvalho lidera esse movimento. Não sei bem se ela é uma líder, mas é uma pessoa com quem eu aprendi muito sobre isso, de você ter atores cis fazendo personagens trans. Então, acho que está dentro dessa... Isso era totalmente dentro do normal até muito pouco tempo atrás. Então, quando eu falo dessa pequena, grande revolução que a gente viveu, estou falando um pouco disso também, de tudo isso, de todas essas... Né, isso que era absolutamente não problematizado, mas que hoje em dia não existe mais. E realmente faz todo sentido, óbvio. Eu acho que só não acha que faz sentido gente que é muito de outro universo e se viu representado sempre na TV. Porque ela não tem um parâmetro para. Ah, isso é mimimi. Porque ela nunca sentiu o que não é ser representado, o que é perder espaço para alguém e etc. Então, geralmente a gente conversou com a Renata e com a Thelma. Elas são criadoras da série Encantado. E aí a gente comenta, é a primeira série da Globo que tem 90% do elenco é negro. E aí apareceu os mimimi, né? Tipo, e elas comentaram, tipo, são negros, não é? Tipo, que o Luiz Miranda falou, eu tô cansado de fazer personagem que tá com a arma na mão. E é muito isso, mas não tem como você explicar pra uma pessoa que você sente e ela nunca sentiu, nunca vai sentir. Então tem que fazer é ignorar mesmo, viu, gente? É representatividade que fala. Não sei agora se foi a Renata que eu ouvi falando isso. E ela fala, mas por que não pode? Ela fala assim, então, a partir do momento que a gente tiver o mesmo número de atrizes trans fazendo personagens cis, aí a gente começa a conversar. Quando você tiver o mesmo número de negros e de brancos, aí a gente pode voltar nesse assunto. Mas enquanto a gente não tem representatividade, a gente tem que lutar por isso, óbvio, né? É uma questão urgente, assim. E outra também é retratar a realidade do país, cara. É assim. Claro. É isso. É o que a E se gente você... vê, é o que a gente. Então. E Pra não quê? só na tela, Né? como fora da tela, porque Fora da tela, a gente exato. fala muito, a gente falou muito isso no programa também, sobre como o nosso ponto de vista, né, que nós fomos criados aí, né, nos anos 80, 90 e tal, e se você for pegar um apanhado da história até então, a imensa maioria de tudo que a gente consumiu, de filmes, de peças, de livros, são obras feitas ou dirigidas ou escritas
por homens brancos, héteros, cisgêneros. Em sua imensa maioria. Então, se você até for olhar para tentar reconstruir um pouco da história, você vai olhar a história sob o ponto de vista de homens. Se você pegar coisas quero entender o Brasil dos anos 50. Quem escreveu, na imensa maioria, sobre o Brasil dos anos 50 são homens brancos, héteros. Sim, você não tem um ponto de vista de mulher. E nas próprias narrativas do HIV, que a gente estudou agora para isso, é um pouco isso também, porque você pega, são filmes, são novelas dirigidas por homens brancos, héteros, né, o testemunho vem toda a partir daí. Não tem um ponto de vista de como foi o HIV para a população P, né, a população travesti, transgênero. Você não tem um ponto de vista das mulheres, que foram muito apagadas de tudo isso. Você não tem um ponto de vista das pessoas pretas. Você não tem um ponto de vista. A gente foi criado nesse universo, consumindo um conteúdo produzido por homens brancos, héteros, cis. Então, pensar a partir disso também é algo que é um desafio que a gente tem aí para mudar para o futuro. Já mudou muita coisa, mas ainda é um desafio que a gente tem para as próximas gerações, para que as próximas gerações possam crescer consumindo um outro tipo de conteúdo. Né? Muito bom. Desculpa, Dan. Biru e Pedro, será que a gente vai ter também um conteúdo... Vai não. Você acha que não? Um conteúdo que seja mais diverso, casais... Vai ter algum dia, mas eu acho que a nossa geração não vê, não. Próximo, não? Você acha que não? Assim, vai ter tipo uma série igual Encantados. É uma, então a gente não pode falar, estamos tendo conteúdo. A Globoplay lança 20. Uma novela. Isso não é... tipo assim... Calma, começa com uma. Não, mas daí, Daniel, aí tá vendo? E assim eu vou desligar o Daniel dessa chamada e vou continuar com o Pedro aqui. Não, desculpa, a minha opinião, eu acho que tudo começa por uma. Não dá pra começar com 10. É isso. Por que não dá? Uma, duas, três. Não, dá pra começar. Olha, vai chamar convidado pra ficar discutindo na frente do homem. Coisa horrorosa. Daniel, tem uma, que bom, mas não significa... Não, começou. Mas disso pra falar assim, olha que bom, estamos tendo novelas com gays, estamos tendo série com negros. Não vamos ver. Porque enquanto for uma novela por ano, isso não é um dado relevante. Entendeu? Se for um casal gay que era gay trambiqueira, não sei o quê, isso não é um dado relevante. Uma série Encantados, que é o que tá no ar agora, é uma série Encantados pra 20 que a Globo lança por ano, isso não é um dado relevante. É aquele tipo assim, é a meritocracia. É só você se esforçar, porque o filho do meu vizinho, ele estudou, ele não sei o que, morava na favela e subiu na vida. Então quer falar pra mim que todo morador da favela vai subir na vida? Tem um termo disso, agora eu não lembro, mas é o exemplo. A minoria exemplo. Pedro até fechou a cara pra esse comentário seu, você viu, né? Aí, desculpa, Pedro. Na próxima ele não vai estar aqui. Daniel, é minha opinião. Quem me conhece sabe. Eu vou até encerrar. Não é. Pedro, eu tava tão... Olha, acabou meu dia. Desculpa. Eu sou obrigado a lidar com esse tipo de gente aqui. Ô, Pedro, mas só pra gente encerrar já não vou nem dar fala mais pro Daniel hoje. Tá aqui, Daniel, você quiser já despedir das pessoas agora, que você não vai aparecer mais nessa tela. Não quero mais ouvir você, não. Quero ouvir o Pedro agora. Pedro, você tá falando pra gente... Pedro, deixa o Pedro falar. Onde a gente te acha em todos os lugares, e aí, só explicar lá que até pra gente tava confuso quando a gente foi passar o pitch. As redes vão estar todas escritas aqui, aí só, só explicar os conteúdos certinho. Bom, vamos lá. O Instituto Saúde e Diversidade, ele é o @Saúde Diversidade, é a junção da palavra saúde com a palavra diversidade. Então SAU, diversidade, é o @Saúde Diversidade em tudo. E o nosso podcast que a gente está falando mais dele aqui é o Cultura Transviada, que é o @Cultura Transviada. Também em todas as redes é igual. Aqui tá as redes e o link já pro perfil, tá? Tá aqui na descrição. Tá em todos os tocadores, em todas as nossas plataformas aí de áudio, de podcast. E o meu é Pedro H. Neves, @Pedro H. Neves também para tudo, de Pedro Henrique Neves, como vocês estão nos ouvindo desde o início, sabem. Então, também posto sempre umas bobagens lá, mas também dá umas militadas, a gente tem que alternar, né? Militar é verbo, militar pra gente é verbo. A gente tem que alternar um pouquinho. Milita, tem uns biscoitos, aí eu falo muito. E falo muito também do que eu faço, que eu trabalho com produção cultural, com assessoria de comunicação, trabalho muito com teatro, com cinema, com música, então também tem muito esse meu dia a dia lá, que aí trabalho não somente com projetos ligados à diversidade, mas tento sempre estar ligado a projetos que falem diversidade. Enfim, tem muito assunto aqui. Muita Lei Rouanet.
E vamos fazer, inclusive, já dando um spoiler, a gente está gravando uma temporada agora para o final, falando sobre a reconstrução do setor cultural, depois de tudo que a gente sofreu nesses últimos anos, né, com a destruição total do Ministério da Cultura, que nem Ministério é mais, das leis de incentivo e da perseguição que foi feita da censura implícita aos projetos LGBT. Então, estou entrevistando uma série de produtores culturais, de pessoas ligadas a isso, para a gente contar um pouco sobre a nova cara que a censura teve, principalmente nos últimos 4 anos, e todos os desafios que a gente tem agora para retomar as atividades culturais e principalmente retomar a execução e a criação e a circulação de projetos que falem sobre diversidade, porque isso foi praticamente interrompido. Isso Então, a nossa no próxima Cultura temporada Transviada também, né? no Cultura Transviada. A gente vai lançar, eu acredito que agora, já em dezembro, eu quero, para a gente pegar muito esse momento agora e a gente discutir um pouco. Então, hoje mesmo eu gravei uma entrevista muito boa com 2 produtores maravilhosos, enfim. E aí, a entrevista de hoje a gente até falou muito sobre essas fake news de Lei Rouanet. Eles explicam muito bem o que é uma lei de incentivo, por que precisa de política cultural, que o investimento em cultura não é gasto, é investimento, que ele tem um retorno. Enfim, a gente vai também quebrando todas essas fake news aí de outra esfera. Até porque pelo tanto que a gente falou hoje, a gente comenta o quanto a cultura foi importante para tirar o estigma, né? O errôneo que as pessoas tinham de E continua HIV. Então, sendo, cultura né? é conhecimento. E continua sendo até hoje, com essa nova geração de artistas. Eu fico muito feliz de ver uma geração agora de adolescentes crescendo, ouvindo assim uma artista como a Pablo, vendo sabe, a Glória Groove, a Majuro, uma cena nova de música, né? Você vê o show dessa galera lotado e saindo um pouco da bolha, também sendo curtido por um público hétero. Isso é muito bacana, né? Vendo essa abordagem mais humanizada nas séries. É isso, a gente tem muito que avançar, mas a gente não pode retroceder. Isso tem uma coisa que é muito importante, né? A gente estava aqui falando sobre esse tema. Não dá para retroceder. É daqui para frente, daqui para mais. Assim, a gente não pode voltar ao estágio. E foi o que tentaram fazer nos últimos anos. E a gente, a duras penas, conseguiu ir avançando, né? Tendo esse avanço comportamental muito difícil, muita luta. E temos um enorme desafio daqui para frente, tanto no setor cultural quanto para manter tudo isso que a gente já conseguiu até aqui. A gente não vai voltar pro armário. Então, assim, Fica a dica, Daniel, você nem tá aqui. Não Ô, vamos. Pedro, é eu pouco, só mas quero, eu tem queria que falar. comemorar, não é, Pedro? Sai daqui, Deixa Daniel. eu falar com ele, Biru. Não, Deixa eu falar você com nem tá ele, aqui, Biru. Daniel. Não, deixa. Ô, Pedro, É não. pouco, mas tem que comemorar, né? Falou, É Daniel? Com pouco. certeza, A com gente tem que certeza. ver o copo cheio. E aí vai. É assim que é. E não retroceder, daqui para Não frente, daqui para retroceder. mais. Tá só minha tela aqui, vocês estão falando aí, o que eu quero comentar com o Pedro. Não, tá bom, Pedro, Biru. depois Vai, volta fecha aí você, então. pra gente fazer um episódio mostrando os novos artistas LGBT que estão bombando, que tá um sucesso aí, que principalmente que os héteros Vamos. gostam, não sei o que, pra gente mostrar que a gente tá dominando os espaços. Isso é muito legal, vamos sim. Mostrar aí, Super, tipo, super top. tem E muita a gente pode gente. falar também dos artistas dos anos 90, que tem muita É gente verdade. A gente fala de bacana ídolos ali lá. que já falava com o público LGBT, mas de uma outra forma, né? Vai ser De só novo, eu e com uma você não vai achar abordagem ruim não, né? Não, Pedro, Biru, você é a estrela. Tá brilhando aí atrás. Vou A passar testa pro também, Daniel mas falar tudo bem. tchau aí pra você. E até a próxima. Obrigado, Pedro. @podcast nos 90. Daniel, despede aí das suas pessoas. Pedro, muito obrigado aí. Valeu por ter participado, por ter aceito. Parabéns pelo seu podcast também, viu? Muito bom. A gente tá aqui na audiência. Continue aí com o seu trabalho, cara. E, pô, volta aí pra gente falar de mais coisas. Além de filmes, séries, novelas. A gente tem que fazer aí Nossa, uma vou série amar voltar aqui. pra 70 falar de personagens. novela. Amo falar sobre de novela. novelas, exatamente. A gente tem aí um amigo nosso também especialista. Falar, por que não, de A Grande Família. Eu vou valorizar o Daniel A por causa gente é desse muito comentário. fã. A Eu gente é muito desculpei fã. o Daniel aqui agora por causa Grande desse Família? comentário. A grande família. Eu também sou muito fã. Trabalho com 2 atores lá que eu amo muito. Eu só sabia de Mas um. a gente... Quem que é o Dois outro? atores? Eu trabalho com o Nanini e também com a Marieta Severo. Divulgo o espetáculo dela, faço as coisas do Teatro Poeira Você jura? aqui no Rio. E são pessoas que eu amo de paixão. Muitas minhas pessoas prediletas, assim. Você jura que você conhece a Marieta Severo? Nossa, eu vou dormir até melhor hoje. Já fiz alguns espetáculos com ela já. Tenho esse imenso orgulho. Uma honra estar com ela lá no Poeira, que é o teatro dela, com a Andréa Beltrão aqui no Rio.
Eu já fiz alguns trabalhos Nossa, lá. fez com a Andréia Sou também? apaixonado pelo teatro, pelas duas, sim, sim. Então, Sou assim a apaixonado gente termina pelas esse podcast. Eu sou Não, louco na excelente, Andréia, manda um pessoal. beijo pra ela. Manda, ela é demais. Ela também é uma atriz, assim, inacreditável. Que eu me surpreendo todo o trabalho. Ela é demais, nossa. É difícil trabalhar com, né, com os ídolos porque você tem que manter ali aquele profissionalismo, mas sou muito fã deles e são pessoas incríveis, assim, que eu amo muito. Então, que bom. E vem falar de novela, me chame aqui. Adoro, vocês já viram que eu gosto de Ó, falar. não, E pessoal, a gente você não viu falou de um então. negócio super importante, que é a história Ó, vamos lá. do beijo gay também. É um super tema. Eu tenho um episódio sobre isso, da importância do beijo gay. Sobre os A gente 15 primeiros entrevistou. beijos gays, a gente fala, porque, nossa, todo mundo deu primeiro. O pra Mas a gente valer, fala o de pra todos. valer, não, beleza. é, mas é A gente isso, vai enfim. voltar aqui com o Pedro, pode deixar. Você viu aí que tem muito assunto ainda que vai render. Curta, compartilhe, propague aí o nosso podcast, beleza? Então, por aqui, hoje é só. Fui! Valeu, gente.